Frederic Vassef, que era advogado do Bolsonaro, estava ameaçando o ex-presidente, aparentemente com uns movimentos estranhos a respeito do caso das joias. E parece que o Fred Vassef, ele não somente ficou nas ameaças, porque ele ferrou o Bolsonaro, ao que tudo indica, porque a Polícia Federal poderá abrir novas linhas de investigações com aquilo que foi encontrado nos celulares do Vassef. Conteúdos que não têm nada a ver com o inquérito das joias. E na época das ameaças do Vassef, especulava-se que o Fred teria conteúdo que envolvia o Fabrício Queiroz, porque o Queiroz se refugiou na casa do Vassef. Tudo isso se cruzando ao mesmo tempo que há o escrutínio sobre a família Brazão. O que você acha que o Frederic Vassef fez? Ele ameaçou o Bolsonaro mesmo? É agora que o bicho vai pegar para o Bolsonaro, porque também tem inquérito de Michele vindo. É a ruína do ex-presidente. Se você gosta disso, claro, like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, ele já está muito lascado juridicamente por conta do inquérito das joias, do inquérito das milícias digitais, do inquérito do 8 de janeiro, do inquérito dos atos, do inquérito do certificado de imunização. É muito inquérito contra o Bolsonaro. Só que, segundo o jornal O Globo, a Polícia Federal poderá abrir novas investigações que não estão relacionadas com o inquérito das joias a partir dos celulares do Frederic Vassef. Porque a Polícia Federal apreendeu 4 celulares do Vassef, só que eles estavam bloqueados. A Polícia Federal conseguiu desbloquear os celulares do Vassef e encontrou ali muitos conteúdos, porque um desses 4 celulares era uma linha direta do Fred Vassef com o Bolsonaro. E por conta desses documentos, desses conteúdos que foram encontrados nos celulares do Vassef, o inquérito das joias acabou tendo o seu fim adiado. Só que esse conteúdo abre novas frentes, porque na época que começou a especulação de apreensão de Vassef, depoimento no caso das joias, especulou que o Frederic Vassef teria gravações do Bolsonaro. E dias antes dele prestar o depoimento, isso lá em setembro do ano passado, rolaram aí umas ameaças vindas do Vassef. Porque o Vassef começou a se sentir abandonado. E saíram umas coisas aqui e acolá nas reportagens políticas, nos veículos tradicionais de comunicação, que a família Bolsonaro teria medo do conteúdo que o Vassef tinha guardado ou tinha armazenado. Inclusive conteúdos que envolviam gravações e também o Fabrício Queiroz. Na época se especulou muito e parecia mesmo movimento que o Frederic Vassef estava sendo abandonado e também traído pela família Bolsonaro. Vassef está se sentindo traído, Vassef está se sentindo abandonado. Isso dias antes de prestar depoimento, é claro que é uma ameaça. Tanto que o Flávio Bolsonaro veio a público e falou que o Vassef é um homem confiável, tem serviços prestados, alguma coisa assim. Ele falou isso. Uma coisa dizendo que eu não temo o Vassef, não temo o depoimento dele, coisa estranha. Só que aí, pessoal, você tem essas investigações que poderão surgir dessas gravações que envolvem o Fabrício Queiroz, pelo que era especular na época, num momento que é muito inoportuno para o Flávio e para a família Bolsonaro. Porque é nesse momento que nós estamos tendo os desdobramentos do caso Marielle, os desdobramentos das reportagens e investigações envolvendo a família Brazão e os seus imóveis, como o UOL já fez recentemente, uma reportagem mostrando que os caras têm mais de 160 imóveis e ali na região de Rio das Pedras, ou na zona oeste do Rio de Janeiro, incluindo Rio das Pedras. Rio das Pedras, que era a área onde o Fabrício Queiroz se refugiou inicialmente, e é uma área que Flávio Bolsonaro, pelo que foi divulgado pelo The Intercept, que foi divulgado também pelo El País, tinha negócios, tinha imóveis com o Capitão Adriano. Então esses dois casos vão se cruzar. Porque qual é a relação do Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega? Isso é uma coisa que não ficou esclarecida. Será que nos celulares do Vassef essas informações estão contidas ou estavam contidas? Porque o Fred Vassef era advogado do Flávio Bolsonaro. Então ele pode ter armazenado essas informações ali. E aí tem que ver o que era conversa de cliente com um advogado ou não. É uma situação que a família Bolsonaro deve dar
desesperada. E além dessa investigação, desses desdobramentos do caso da Marielle, tudo do Chiquinho Brazão nas áreas ali de influência do Flávio Bolsonaro com imóveis, sei lá, tem o caso da Michelle, porque a Michelle também vai ser indiciada posteriormente ao inquérito da Joyce, porque ela vai escapar do inquérito da Joyce, não tem nada a ver com isso. Mas tem o caso da Rachadinha e Caixa 2, administrada e organizada por ela, que foi encontrada nos celulares do Mauro Cid. O Mauro Cid reclamando, pô, a Michelle Bolsonaro paga o cartão de crédito da amiga com o dinheiro ali que é passado pelo Bolsonaro. Uma coisa estranha. Então, essas duas investigações tendem a começar a acontecer ao mesmo tempo. Prisão para o Bolsonaro? Talvez não, mas isso vai desgastar o ex-presidente em termos íntimos e familiares. Aí você vai falar, mas será que o Fred Vassef guardou essas informações? Muito possivelmente. Muito possivelmente. Porque na época que o Fred Vassef estava lá soltando aparentemente umas informações na imprensa, que estava correndo o depoimento dele, começou uma estratégia do Bolsonaro e da sua defesa de tentar descaracterizar o peculato e caracterizar improbidade administrativa, porque probidade administrativa dá multa, mas não dá prisão, responsabilizando o Mauro Cid. Tanto que ainda hoje nós temos aliados do Bolsonaro, nós temos o Ciro Nogueira e outros também responsabilizando o Mauro Cid e tentando salvar a pele do Bolsonaro. O Vassef, naquela época, no depoimento, ele falou, eu comprei. E também em entrevistas antes ele falou, eu comprei o relógio. Por quê? Porque comprar o item que estava lá, eu comprei e devolvi para o Brasil. Isso não caracterizava crime. Porque eu fui lá e comprei com o meu dever patriótico. Ele fez isso, dando aquela entrevista desastrosa, né? Porque ele estava com medo de um conluio que ele achava que estava acontecendo da defesa do Bolsonaro com a defesa do Mauro Cid. O que a gente viu que não aconteceu, mas ele estava com medo. E esse medo pode ter feito com que ele não apagasse os documentos. Porque quando ele estava com medo, saiu aí na cobertura política que ele havia sido abandonado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro largou o Frederico Vassef no depoimento. O Vassef está sendo abandonado. Vamos jogar a culpa no Vassef. Aí ele dá aquela coletiva de imprensa que ele admite todo o esquema. Uma entrevista, uma coletiva assim, completamente esdrúxula. Que ele confessa que de fato as joias foram recompradas, dando um recado para o Bolsonaro, não me abandone porque eu sei, e o que eu falei aqui com os repórteres, eu vou falar também no depoimento. Ele ameaçou, deu um recado, porque no depoimento o Bolsonaro já tinha soltado pela imprensa que ele ficaria em silêncio. E quando você fala pela imprensa que você vai ficar em silêncio, é um recado para todos os outros também ficarem em silêncio. O Vassef ficou em silêncio? Não, o Vassef não ficou. Ele prestou um longo depoimento, ele falou tudo, e segundo as informações na época, né, do Ricardo Noblat, do Metrópolis, o Vassef falou muito mais do que era esperado. E agora nós ficamos sabendo que o Vassef incriminou o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten falou assim, eu não tive nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com as joias, mas o Vassef falou, não, quem me pediu foi o Fábio Weingarten para comprar. Além disso, ele falou, se tiver que fazer reembolso, a gente reembolsa. Então o Vassef, ele deve ter falado muita coisa sobre o Bolsonaro. Muita coisa. Ninguém mandou abandonar o aliado. O Bolsonaro gosta de fazer isso. Ele gosta de colocar no dos outros. Sair de perto, colocar nos outros, a culpa é tua, não é minha. Mas Vassef, aparentemente, gravou o Bolsonaro. E as ameaças de Fred não eram só ameaças, não.